mas eu quero falar para os irmãos nesta noite sobre Ezequiel 37. Eu estava em casa e perguntei ao Senhor: Senhor, o que eu vou falar para o povo? Amém? Eu queria fazer uma leitura que eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos vão ler o segundo e assim sucessivamente. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A igreja? E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Senhor, eu te dou graças pela tua palavra, Pai. E a irmã já orou, Pai amado, a meu respeito. Mas eu agora te clamo pela tua igreja. Tu sabes o que a tua igreja necessita, Senhor, ouvir. Tu conheces cada coração, porque tu és o Deus que sabe todas as coisas. Tu, Senhor, nesta noite, podes visitar o oculto, Senhor, do coração dos teus servos, porque tu és um Deus que revela todas as coisas. Pai, eu entrego cada lar, cada família, cada irmão nas tuas mãos, e te digo, Senhor, faz o que te apraz nesta noite, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, todo mundo sabe que esse texto fala a respeito do povo de Israel. O povo de Israel, no período do cativeiro babilônico. E o povo estava perdendo a comunhão que tinha com o Senhor. Alguns seguiam outros deuses. É o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia diz que o Senhor, em espírito, leva Ezequiel a um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que os ossos eram sequíssimos. Não é isso? Sequíssimos.
Seco é aquilo que não tem vida. Seco é aquilo que não te traz esperança. Seco é aquilo no qual você olha e não vê possibilidade de que nada aconteça. Mas o Deus que levou Ezequiel ao vale de ossos secos, te trouxe aqui nesta noite para que você saiba que nem a morte é maior do que o poder que ele tem. Nada impede o agir de Deus. O irmão, quando me convidou a pregar para famílias, eu falei assim: Senhor, é um pouco difícil, né, pregar para família, porque todo mundo tem a sua particularidade. Todos nós temos as nossas particularidades. Mas Deus, quando Ele faz uma promessa para uma pessoa, de uma família, em cada detalhe, no tempo dEle, Ele cumpre. E a palavra de Deus fala que Ezequiel estava no meio do vale. No meio. Eu quero te perguntar, qual o teu vale nessa noite? Talvez o teu vale seja uma enfermidade. Talvez o teu vale seja um conflito familiar. Talvez o teu vale seja um divórcio. Talvez o teu vale seja dificuldade financeira. Eu quero falar para você o seguinte: que o Espírito do Senhor está contigo no seu vale. Isso é muito lindo, sabe por quê? Porque independente das circunstâncias, independente do que possa acontecer, Deus está conosco no meio do vale. Deus está conosco no meio da nossa luta. Deus está conosco no meio da nossa prova. E Deus falou para Ezequiel: profetiza. Profetiza no meio do vale de ossos secos. E no capítulo 2 diz assim: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E o Senhor te pergunta: filho do homem, poderá viver esses ossos? A sua família pode mudar, a sua casa pode mudar, o seu casamento pode mudar, o seu filho pode mudar. O que pode mudar na sua vida? Nós perguntamos tantas coisas para o Senhor, indagamos tantas coisas, às vezes apresentamos os nossos filhos nas mãos do Senhor e ficamos olhando para Ele sem esperança de que Ele mude, ou sem esperança de ver a transformação na vida do nosso filho. Mas Deus pode todas as coisas. Nós temos um Deus do impossível. Quando tudo parece sequíssimo, que a gente não vê esperança, Deus entra com um socorro. Certa vez eu ouvi o pastor Teodomiro José de Freitas falar assim, ó: Deus, ele passa no vale com você. E quando termina o seu limite, começa o limite de Deus. Às vezes a gente acha que nós não vamos suportar o nosso vale. Às vezes nós achamos que a nossa luta é tão grande que ninguém olha para a gente. Mas Deus está conosco no nosso vale. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar naquele vale. E olha que coisa linda que aconteceu. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é vida. O Espírito de Deus é abundância de vida. Aquilo que você tem posto diante do Senhor, mesmo aos seus olhos, você não vendo nada acontecer, vai haver um reboliço, vai haver um reboliço, e o osso vai se juntar ao outro osso. Deus não faz nada por um acaso. Nada para Deus é de qualquer forma. Nada na vida do crente é de qualquer jeito. Deus não dá jeitinho na vida de ninguém. Deus nunca deu jeitinho na minha vida. Eu fiquei perguntando para o Senhor: Senhor, o que tu queres me dizer com essa palavra? E o Senhor falou para mim assim: aquilo que eu estou falando, porque antes de eu falar para a igreja, Deus falou ao meu coração. A palavra é assim: antes dela cortar embaixo, ela corta aqui em cima, não é certo? Ela corta aqui em cima. E o Senhor falou assim: antes que
Antes que você pense que está tudo acabado, eu entro com providência. E eu comecei a chorar porque eu me lembrei de algumas situações passadas. Quando, há muitos anos atrás, quando eu engravidei do meu primeiro filho, meu esposo ficou desempregado 10 meses. Eu tinha 5 meses de gravidez. E ele ficou desempregado. E a gente fica um pouco nervoso, né? Porque vem um filho, o filho não pede para nascer. E existem gastos. E eu comecei a ficar nervosa e aquilo afetou grandemente a minha saúde. Porque eu, como grávida com 5 meses, eu tive pré-eclâmpsia por causa do sistema nervoso. E aquilo ali inibiu o crescimento do meu filho mais velho no meu útero. E fui eu parar no hospital com 5 meses de gravidez. Depois que eu fui para casa, passou o tempo e o desemprego ainda estava na minha porta. E eu falando com o Senhor, e o Senhor falou assim para mim: louva. Achei aquilo meio estranho, mas comecei a louvar ao Senhor. Comecei a clamar pelo Deus. Tem uma música que eu gosto muito que diz assim, ó: então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E nós começamos a louvar. Meu esposo pegou o violão e nós começamos a louvar. Aí você acha que o vale terminou? Não, o vale continuou. Quando foi com 7 meses de gestação, eu tive o outro pré-eclâmpsia. E fui parar no hospital e fiquei 1 semana no hospital. E Deus falou ao meu coração e ao coração do meu esposo que era para a gente louvar. Nós sempre fomos ativos na igreja. Fomos criados na igreja. E nós estávamos louvando. Só que o vale não terminou. E eu lendo essa passagem, o Senhor me fez lembrar desse vale. E eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, qual o próximo vale? Aí o Senhor falou assim: ainda que você fique no vale, eu estou contigo nesse vale. Não desanima, profetiza, 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 porque eu sou o Deus que muda situações, eu sou o Deus que muda história, eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. E eu comecei a profetizar. Vocês sabem o que eu fiz quando eu tive alta? Eu voltei para a igreja e comecei a ensaiar jovens, comecei a ensaiar peça com a barriga desse tamanho. O meu filho nasceu perfeito, mas cabia numa caixa de sapato, pequenininho. Mas Deus me sustentou no vale. Deus me sustentou. Depois que o meu filho tinha 4 meses, o Senhor abriu a porta para o meu esposo. E Deus ali nos fez crescer. Deus nos fez andar no meio dos ossos secos e a profetizar. Você já imaginou Sara? A Bíblia diz em Gênesis 18 que era avançado Abraão de idade e Sara não tinha mais o costume das mulheres. E o Senhor falou para ela: vou te dar um filho. Coisa meio doida, né, irmãos? Vamos no nosso linguajar, igual meu filho mais velho fala: isso é meio doido, né, mãe? Uma véia tendo filho? Mas é meio doido. Mas quem diz que o nosso Deus opera na nossa lógica? Quem diz? Quem diz que o nosso Deus faz a coisa do nosso jeito, da nossa forma? Deus não faz nada do nosso jeito. Tudo que Ele faz é para que o nome dEle seja glorificado. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Se não tiver no propósito de Deus, Ele não vai fazer do seu jeito, nem da sua forma. E a Bíblia diz que o anjo, quando visitou Sara e falou para Abraão,
que ela teria um filho, ela riu. Porque nós hoje riríamos da situação. Mas o Senhor em tudo foi fiel na palavra que deu a Abraão. E eu quero te dizer nessa noite o seguinte: não importa qual seja o seu vale, porque Deus é fiel na promessa que te fez. Deus é fiel quando Ele faz uma promessa. A Bíblia diz que Ele falou assim, porém nervos. Eu fui pesquisar o que é a função dos nervos em geral no corpo humano. É para dar estrutura ao organismo. Aí Jesus fala assim, farei crescer carne e músculo, porque são coisas semelhantes. Você caminha, se você não tiver músculo, você não tem força, e você precisa de força para caminhar. Porém pele, estenderei pele, proteção do Senhor. Você vai ter estrutura, você vai ter força, e você vai ter proteção para passar pelo vale. Isso é muito sério, irmãos. Deus não faz nada por um acaso, nem na minha vida, nem na sua vida. Deus, quando Ele fala para você assim, vou eu resgatar a tua família, vou eu salvar o seu marido. Quantos divórcios nós estamos vendo no meio da igreja? Às vezes as pessoas se esquecem de lutar por seus casamentos, porque elas se esquecem de que Deus pode todas as coisas. Deus pode trazer de volta e juntar osso com osso. É o que a palavra nos ensina. Deus pode trazer o seu filho da onde ele estiver nesse momento, para que ele se renda aos pés do Senhor. Quantas mães clamam por seus filhos? Eu clamo pelos meus filhos. Porque a juventude hoje tem muita coisa para ela nesse mundo. O mundo oferece muita coisa para a nossa juventude. Nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país. Os nossos jovens, como bem falou o irmão, nossas crianças estão sendo bombardeadas. Já trabalhei em escola e já sei muito bem como é isso. Tome conta do seu filho. Vigie o seu filho. Esses dias eu falei para o meu filho mais velho, está embaixo do meu teto, quem manda sou eu e seu pai. Falei para o meu filho, eles emburram a cara, eles fecham a cara, mas obedecem. Porque é ensinamento. Você tem que obedecer o seu pai e a sua mãe. Eu cresci assim, creio que muitos aqui cresceram assim e ninguém morreu. E ninguém morreu. Deus, quando Ele fala para você assim, tenho eu um propósito na vida do teu filho, creia. Creia porque Deus pode. Meu filho mais velho começou a querer se afastar. E eu, como mãe, faço como todas as irmãs. Falam demais. E eu falava mesmo. Porque eu não criei filho para estar no mundo. E certa vez eu fui ministrar numa igreja. Deus, Ele trata você em todos os detalhes. E o Senhor levantou uma pessoa e falou assim para mim: Vaso, fica quieta, ele é meu. Porque eu falava mesmo, meu marido ficava, fica quieta, você fala muito. Porque a gente não quer ver o nosso filho perdido. Nenhuma mãe aqui quer, nenhum pai aqui quer. E eu comecei a orar, falei: Senhor, me ajuda a me controlar, porque eu não consigo. Eu não quero que ele sofra coisas que eu já sofri por desobedecer os meus pais. Senhor, tem de misericórdia. E eu comecei a ler a palavra de Deus, e o Senhor começou a botar no meu coração: profetiza na vida do teu filho, profetiza, porque eu vou mudar esse quadro, profetiza, profetiza, profetiza. E toda vez que o meu filho saía para trabalhar, eu abraçava ele e falava assim: vai com Deus, que o Senhor te proteja, te guarde, te abençoe, meu filho. Eu comecei a profetizar bênção na vida do meu filho. Hoje,
Ele sai para trabalhar, eu abraço ele, ele espera eu orar. Ele fala comigo, e quando eu não falo nada, ele vem me dar um beijo, aí eu já me toco, aí já oro por ele, faço aquela oração rápida, porque ele tem que trabalhar. Mas eu aprendi a abençoar o meu filho, porque eu estava brigando e não estava adiantando nada. E Deus às vezes levanta o nosso filho para nos colocar no vale, sabe por quê? Para nós aprendermos a profetizar como Ezequiel fez. E Ezequiel começou a profetizar, e criou-se nervos, e criou-se carne, criou-se pele, criou-se estrutura, criou-se motivação, criou-se proteção do Senhor. E Deus começou a levantar ossos, a levantar homens. A Bíblia diz que Deus levantou um grande exército, diz referente à casa de Israel. Mas eu falo para você nessa noite, Deus manda você levantar, manda você profetizar, que vai sair do seu lar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres com cobertura espiritual, homens e mulheres cheios da unção de Deus. Ai, irmão, eu sei que teologicamente esse texto tem um contexto, mas eu quero falar para você, aplica o texto na sua vida. A porta está fechada, Senhor, eu profetizo, em o nome de Jesus, porta aberta. O irmão está desviado, Senhor, eu profetizo, em o nome de Jesus, restauração. Senhor, em o nome de Jesus, a minha igreja é uma bênção. Senhor, em o nome de Jesus, eu vejo pelos olhos da fé um grande exército se levantando na minha e na sua casa, porque quem nos fez a promessa foi Deus, e quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre, mesmo que nós não estejamos vendo nada no fim do túnel. A Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar, e começou a acontecer, mas começou a se levantar um exército, mas não tinha vida. Eu estou conjecturando um exército em pé inerte, sem vida. E o Senhor fala para Ezequiel: profetiza aos 4 ventos. Estou conjecturando, fica de pé e profetiza aos 4 ventos na tua casa aquilo que Deus quer que você faça, aquilo que você deseja. Profetiza aos 4 ventos, que o Senhor vai soprar o fôlego de vida e vai acontecer. O meu filho mais novo, ele se formou no final do ano passado em engenharia civil. E todo mundo falava assim para ele: está muito difícil esse mercado. Todo mundo falava isso. E ele ficou desanimado, desestimulado. E todo mundo falava assim: cara, muda enquanto você não terminou. Porque o mercado de engenharia civil estava fechado. Estava difícil. E certa vez ele chegou em casa, ele muito chateado. Ele virou para mim e falou assim: mãe, o que você acha se eu mudar de curso? Aí eu falei assim: agora, no final? Faltando um semestre para você terminar? E ele não falou nada. E eu comecei a orar e falei para o Senhor: Senhor, Tu podes trazer a esperança no coração dele. Tu podes soprar. E alguém, porque nem estágio ele conseguia, irmãos. Nem estágio. E eu falei: Tu podes soprar, Senhor. Tu podes fazer a diferença na vida do meu filho. Tu podes todas as coisas, porque Tu és um Deus abençoador. E a Tua palavra diz que determinando Tu alguma coisa, vos será feito. E eu comecei a profetizar uma porta na vida do meu filho. E ele arrumou um estágio. Quando foi no final desse estágio, todo mundo foi mandado embora. O único que ficou foi ele. Porque nós temos que aprender que o nosso Deus, quando Ele abre a porta, ninguém fecha. Quando Deus diz que vai acontecer, ninguém impede.
Ninguém impede o agir de Deus. Ninguém impede o que Ele tem para fazer. Deus, Ele tem coisas insondáveis ao meu e a teu respeito, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe todas as coisas, aquilo que nós colocamos diante do Senhor, um dia a resposta vem, não vai chegar no seu tempo, nem no meu tempo, sabe por quê? Porque as promessas do Senhor, elas se cumprem no tempo dEle, na hora dEle, e idade não é impedimento para poder acontecer o agir de Deus. Para que o agir de Deus aconteça, idade não é impedimento, barreira não é impedimento, estudo não é impedimento, porque se Deus quiser, Ele abre a porta para você estudar. Nada é impedimento. A palavra de Deus diz que nem a morte, nada impede o agir de Deus. Nada. Irmãos, Deus tem o poder de mudar a nossa história. Deus tem o poder de fazer tudo novo. Deus tem o poder. Ele ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu estava orando com uma irmã e ela falou assim: irmã, meu esposo saiu de casa. E eu falei para ela assim: você quer o seu casamento de volta? E ela falou assim: eu quero o meu casamento de volta. Aí eu comecei a orar com aquela irmã, levei ela para o círculo de oração. Ah, você não sabe a importância que tem o círculo de oração dentro da igreja. E começamos a orar naquele círculo de oração, começamos a clamar ao Senhor. Eu falei: Senhor, em nome de Jesus Cristo, Tu tens o poder de trazer esse homem de volta, mas Pai, em nome de Jesus, faz tudo conforme a Tua vontade, porque eu não sei como Tu queres trabalhar na vida dele e na vida dela, mas nós continuamos a orar. Resultado da nossa oração, depois de 2 meses orando, aquele homem voltou. Aquele homem, pastor de uma igreja, tinha largado a sua esposa, que estava cansado, mas Deus trouxe de volta e está lá casado até hoje. Sabe o que é isso? É o vale que Deus nos coloca para nos ensinar alguma coisa. Deus permite. A Bíblia diz que foi Deus que levou Ezequiel em espírito ao vale de ossos secos para mostrar a situação, como estava o povo de Israel. Talvez nessa noite Deus te leve ao vale de ossos secos para mostrar a situação da sua casa, para mostrar a situação da tua família, por que não dizer da tua parentela também? Mas Deus quer que você profetize na vida de quem te cerca, na casa onde você está, no lugar que você está plantado. Profetiza no seu trabalho, abra a tua boca e declara: haja nervos, haja carne, haja pele, porque vai haver. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que Deus tem o poder de mudar a história e o pensamento de um homem. Deus tem o poder de mudar o teu cativeiro. Deus tem o poder de mudar a tua sorte. Deus tem o poder de fazer infinitamente mais. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. A minha mãe cantava uma música assim, ó: poderoso Ele é e em nada mudou, nele está a nossa fé. Poderoso Ele é. Se você sabe, cante: poderoso Ele é e em nada. Aleluia. Uri canta labassurianta labais. Poderoso Ele é. Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Ele é o mesmo. Mas eu quero te dizer nessa noite: Deus não vai compactuar com o meu erro, com o teu erro. Deus não vai fazer, mas Ele vai te estruturar no vale. Ele vai te sustentar no vale. Ele vai te fazer andar no meio do vale. Não fique parado no seu vale. Sabe por quê? Se você ficar parado no seu vale, você pode morrer e pode virar também ossos secos. Mas
Mas se você levantar e começar, Senhor, eu estou no vale, mas eu estou indo para a tua casa. Senhor, eu estou no vale, mas eu estou indo fazer a tua obra. Ezequiel estava no vale, mas profetizava no vale. Ele não ficou inerte, porque a Bíblia diz que ele andava no meio do vale. Não fique inerte. Comece a marchar. Comece a marchar. Comece a marchar, que enquanto você marcha, Deus vai criando tendões. Enquanto você marcha, Deus vai colocando carne. Enquanto você marcha, Deus estende a pele. Enquanto você marcha, você vai começar a ouvir ruídos de Deus colocando tudo no lugar. Enquanto você marcha, você vai ver o agir de Deus. Enquanto você marcha, quando você abrir os seus olhos, Deus vai falar para você: sofre, 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 porque estou eu botando vida aonde você vê morte. Aleluia! Ore, canta, labais. Deus tem o poder de mudar, meu irmão. Deus tem o poder. Ele é todo poderoso. Falaram assim na igreja uma vez: o país está em crise. Aí acharam ruim, porque eu falei assim: o problema é do país, porque eu estou em Cristo. Somos mal governados? Somos sim. Não tem nada a ver com isso. A minha responsabilidade é fazer o que é certo diante da nação. Mas eu creio que Deus tem o poder de ressuscitar a minha nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Está em crise, mas nós estamos em Cristo. Eu não gosto desse jargão, meu irmão, me desculpe a franqueza, o problema é seu. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é fiel, Ele é forte, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse é o nosso Deus. Começamos a orar uma vez no círculo de oração por um rapaz. Na verdade, esse rapaz fazia o meu cabelo homossexual. E eu falei assim para ele uma vez: Vinícius, o nome dele, vou orar por você. Ele virou para mim e falou assim: rapaz de São Paulo, estava aqui no Rio. Ele virou para mim e falou assim: ô irmã, todo mundo que ora por mim tem luta. Aí eu falei assim para ele: mas já estou na minha cota, meu filho. E comecei junto com uma outra irmã a orar por ele. Profetiza onde você não vê nada, que Deus vai fazer. E aquele homem de quase 1,90 m e pouco, irmãos, era absurdo quando ele se vestia de mulher. Era triste. E certa vez eu cheguei no salão para fazer o cabelo. Ele estava lá. E eu comecei dei uma de doida e comecei a cantar hino dentro do salão. E comecei a cantar. E ele começou a cantar comigo. Aí eu falei assim para ele: você conhece? Conhece música tal? Comecei a perguntar para ele. Conheço. Aí eu falei assim: mas como que você conhece? Porque eu sou desviado da igreja. O que você diz para o seu filho? Que palavras você tem dito para o seu filho? E eu olhei para ele e eu falei assim: papai está com saudade de você. E você vai voltar. Ele olhou para mim, riu, deu uma virada de cabelo e me deu as costas. E eu, mais uma pessoa lá do salão, começamos a clamar por ele.
Nós fazíamos jejum, fazíamos orações em prol daquele rapaz. Aí ele falou assim para mim, eu vou ter que voltar para São Paulo. Aí eu falei assim, você pode ir para onde você quiser, porque eu vou continuar orando por você. Fala para o teu irmão, há poder nas tuas palavras. E eu continuei, irmãos, clamando pelo Vinícius. Quando foi há 3 meses atrás, ele me mandou a seguinte mensagem no Facebook: a paz do Senhor, irmã. Eu já ia deletar, porque se eu não conheço, eu não aceito. Eu já ia, quando eu ampliei a foto, aí eu botei grandão, a paz do Senhor, vaso. E ele começou a rir, aí ele falou assim, irmã, voltei para Jesus. Ele me contou o seguinte, a minha mãe fazia parte da mesa de oração da minha igreja, da igreja que eu era. E a minha mãe clamava por mim. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu pensei que fosse ficar livre das orações da minha mãe, Deus me enviou você e a outra irmã. Eu nunca fiquei livre de oração. O seu filho pode fugir da sua presença, mas ele não foge da presença de Deus. O meu filho pode estar longe dos meus olhos, mas não está longe dos olhos de Deus. O teu filho, a tua filha, o teu esposo que saiu de casa, pode estar longe dos teus olhos, mas jamais estará longe dos olhos do Todo-Poderoso, diante da face do Todo-Poderoso. E o Vinícius mandou a seguinte mensagem para mim, há poucos dias atrás: irmã, vou casar. Você entende como Deus transforma a vida de um homossexual? Deus, quando transforma a vida de um homem, Deus não deixa resquício, Deus tira tudo por completo, Deus transforma de verdade. Esse é o Deus que você serve, o seu Deus não faz nada pela metade. Nosso Deus não é Deus de metade. Quando Deus falou para Ezequiel, profetiza dos 4 ventos, que eu vou soprar fôlego de vida. Ezequiel não temeu, profetizou. Você acha que quando o Senhor perguntou para Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos reviver? Acho que ele sabia da resposta. Sabia não. Se ele soubesse, ele teria respondido. Ezequiel era homem de Deus. Nós lemos isso na palavra. Pode. O Senhor te pergunta, posso eu fazer o seu casamento novo? Posso eu transformar a vida da tua filha que está te dando dor de cabeça? Ah, pode. Ah, Deus pode tudo. Um sopro da boca de Deus nos joga por terra. E Ele ainda é o mesmo. Irmãos, em pouco tempo, Deus transformou a vida do Vinícius. Deus fez dele um novo homem. Deus deu um casamento para ele. E Deus está dando uma filha para o Vinícius. Deus pode reconstruir a minha vida, a tua vida. Eu tenho promessas, irmãs, que já morreram, porque a minha idade já avançou e eu não vejo o cumprimento dessa promessa. Deus disse que ia fazer isso, Deus disse que ia fazer aquilo, Deus disse que ia me levar para tal lugar, Deus disse que ia me tirar de onde eu estava, Deus disse que ia transformar a minha vida. Se Deus verdadeiramente disse, Ele vai cumprir, independente da tua idade, independente do tempo, independente do que você esteja fazendo no momento, Deus vai cumprir. Há poder na tua palavra. Há poder na tua palavra. Começa a profetizar bênção na tua casa. Eu peço ao Senhor, olha, irmãos, o meu calcanhar de Aquiles são os meus filhos. Às vezes eles conseguem me tirar do sério. Vergonha de dizer isso não, irmão, sabe por quê? Porque eu sou falha, sou humana também.
E nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. Quantas irmãs aqui já não tiveram vontade de pegar seus filhos e pendurar assim na parede? Ó. Tchum! Muitas. Sabe por que vocês riram? Porque muitas já tiveram. Quantos pais aqui já não tiveram a vontade de enforcar com a própria mão? É natural, gente. Nós não somos perfeitos. Não somos. Mas precisamos pedir ao Senhor entendimento, discernimento, para agirmos dentro da nossa casa. É difícil? É sim. Mas Deus pode nos ajudar. Deus pode fazer. A Bíblia diz assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. É livre de tudo. É livre da mágoa, é livre do ressentimento, é livre de tudo. Deus, eu não creio, irmãos, eu vou ser bem sincera para a igreja. Algumas pessoas falam assim: aos pouquinhos Deus vai fazendo a obra. Eu não entendo muito a Bíblia no contexto, igual as pessoas falam do hebraico, aramaico. Não entendo no original. Eu confesso para os irmãos que isso é um pouco difícil para mim. Mas em momento algum que eu já li a Bíblia, eu vi Deus transformando a vida de alguém aos pouquinhos. Não vi. Eu creio sim que existem circunstâncias. Eu vou usar um termo para a igreja, que é o seguinte: se eu tenho uma vida errada, e tenho o meu marido dentro de casa, mas eu faço as coisas lá fora, eu não deixo de fazer as coisas lá fora aos pouquinhos. Deus, quando me tira lá de fora, Ele me tira por completo. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Quando Deus fala que Ele vai curar, Ele cura por total. Maria Madalena, todo mundo sabe as circunstâncias de Maria Madalena, e Deus, quando transformou a vida dela, foi rápido, foi na hora. A mulher do fluxo de sangue, quando Deus curou, a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. É isso que a Bíblia diz. É rápido, é na hora. Quando Deus curou o cego, que ele passou lodo, Ele não falou assim: vou passar lodo no olho essa semana, na outra você volta que eu vou passar no outro olho. Não foi isso. Não foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz sim, que quando Ezequiel começou a profetizar a situação do povo, ele via a situação do povo mudar. E quando você começar a profetizar na sua casa, você vai ver Deus mudar o quadro da tua história, porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que faz, é um Deus que opera milagres, é um Deus que mesmo que a porta esteja fechada, Ele abre. É um Deus que mesmo que você esteja enfermo, Ele cura. Eu já contei nessa igreja que eu tive um tumor no ouvido esquerdo, e o médico falou para mim que eu tinha perdido 70% e que eu ia operar e eu perder uns 30% da minha audição. Ou seja, traduzindo, eu ia ficar surda do ouvido esquerdo. E eu falei: Senhor, Tu me chamaste? Tu que disseste que me chamaste? Se Tu me chamaste de verdade, Senhor, eu quero prova. Não é provar e ver, então eu quero ver. Deus levanta um exército ousado. A Bíblia diz que Deus chama soldados valentes, aptos para a batalha. O seu vale é a sua guerra. O seu vale é a sua guerra. E Deus te levanta como soldado destemido. E eu comecei a caminhar. Você acha que eu fiquei prostrada? Oh vida, oh céus, meus ouvidos, Senhor. Não, eu comecei. Quantas vezes eu fui ministrar, errava o playback, não queria nem saber. Irmão, sabe o que eu fazia? Eu fazia assim, ó: para o playback, por favor, que eu vou continuar a capela. E cantava a capela, sem playback. Porque às vezes nós temos que ser ousados
E Deus nunca deixou de operar. Nunca. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu não tinha mais martelo, não tinha mais nada no ouvido, era uma coisa oca, porque o tumor já tinha comido tudo e estava chegando no labirinto. Sabe o que aconteceu? Deus reconstruiu o martelo, Deus me deu toda a minha audição de volta, porque o médico falou assim para mim, impossível, e era um senhor já de idade. E ele falou, impossível, eu nunca vi isso. Eu falei assim, não é impossível não. Aí ele falou assim para mim, eu estou falando sério. E eu falei assim, também estou, porque o meu Deus é Deus de coisas raras, e Ele faz. E o meu filho mais novo na porta, que ele tinha ido me acompanhar, e ele olhando, e eu falei para ele o seguinte, eu sou raridade nas mãos de Deus, e quando Deus age, ninguém impede. Irmão, seja ousado e usado por Deus para transformar a tua história. Deus pode. Deus pode. E ele começou a fotografar o ouvido, e engraçado é que ele, não satisfeito, foi fotografar o meu ouvido direito, para ver se estava igual. Quando ele fotografou o ouvido direito, sabe o que deu? Que o meu ouvido esquerdo era mais novo do que meu ouvido direito. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Deus faz proezas. Uri canta labás. Deus faz proeza, meu irmão. O médico falou assim para mim, não pega no cabo de vassoura, senão essa criança não vai nascer. Aí eu fiquei com medo, eu fazia repouso. Meu marido realmente não deixava nem eu pegar no cabo de vassoura. E sabe o que aconteceu quando meu filho nasceu? A médica olhou para ele, que ele era pequenininho, e falou assim, olha mãe, nós vamos fazer um exame nele, para ver se ele, porque eu tomei muito remédio da pressão, para ver se ele não nasceu diabético. E no dia que ela marcou o exame, o garoto ainda estava internado, o garoto começou a mudar de cor, começou a ficar amarelo. E eu entrei em desespero e falei assim, Senhor, Tu me deste esse filho, então eu quero sair daqui com ele em 3 dias. E ela levou, o garoto era desse tamanho, cabia numa caixa de sapato masculino. E ela levou o garoto para poder fazer exame de sangue, porque eu não tive coragem. Aquele bracinho tão cheio de pelanca, tão pequenininho, eu não tive coragem. E eu fiquei na porta olhando o bichinho fazer exame de sangue. Quando veio o resultado, o menino não tinha nada. Não tinha nada. A Bíblia diz assim, fazei prova de mim. Comece a fazer prova com o Senhor. Comece a caminhar no meio do teu vale. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque aquilo que é impossível para você, Deus vai fazer.